E nesse mês a gente está naquela série especial sobre a Itália, né? E hoje, no segundo episódio, a gente vai falar de um filme muito divertido, gostoso. Ele se passa em Roma e ele se passa numa época muito interessante, que é um feriado muito tradicional lá, que é o Ferragosto. Eu acho que eu estou falando certo, depois o professor me corrige se eu estiver falando errado. Esse é um daqueles filmes assim que mostra muita comida, então eu acho que a Viva Cozinha vai trazer grandes surpresas aí para nós. E é claro, o nosso convidado especial, conhecedor da Itália, está aqui para comentar esse filme também. Professor, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Temperos de Cinema. Muito obrigado, Fátima. É um prazer realmente voltar agora para a gente comentar mais esse Ferragosto. Sim, você falou certo, é Ferragosto. Que é um filme muito gostoso, uma comédia não é só comédia, né? A gente sabe que cinema italiano, ele gosta, sempre tem alguma coisa por trás, né? É uma crítica de costumes, né? Se fala a respeito de comportamentos, sobretudo aquela coisa de você começar, o personagem, né? Começa o dia achando que vai ser um porre, né? Vai ser uma coisa muito ruim, muito tal, e no fim vira tudo, né? Aquilo que ele aprende também com as pessoas mais idosas e tal, num dia muito especial, sobre o qual a gente vai falar bastante hoje, que é o Ferragosto, o 15 de agosto na Itália, né? Realmente, esse filme que a gente vai comentar, ele se chama Agosto, Almoço em Agosto, né? Esse é o nome aqui no Brasil. E ele tem a direção de Gianni Di Gregorio, que também assina o roteiro e também é o protagonista do filme, né? Esse diretor, ele já assinou a direção de vários filmes na Itália. Talvez entre eles, assim, o mais conhecido aqui para nós seja Cidadão do Mundo e Gomorra. Então, como eu disse, esse filme se passa em Roma e o Giovanni, ele é um homem assim de meia idade, ele mora com a mãe, que é viúva, e ele está passando problemas financeiros. Então, é como o professor disse, a comédia italiana, ela também tem às vezes um pouco de drama, um conteúdo um pouco diferente. E aí o que acontece? Tem o feriado, ele está com planos, né, de aproveitar o feriado dele, só que daí o senhorio lá da onde ele mora, que ele está com um aluguel atrasado, porque está com problema financeiro, ele oferece uma oportunidade dele ter uns descontos, desde que ele cuide da mãe dele nesse. E aí, e a da mãe e da tia. Então, o que ele pretendia que fosse um feriado para ele, ele vai ter que ficar de babá para as senhorinhas lá na casa dele. E é bem aquilo que o professor comentou. Ele começa achando que vai ser um drama, que vai ser a pior coisa da vida dele, e aí depois ele vai descobrindo, né? E vai descobrindo outras coisas que vocês vão perceber quem vai ver o filme. Esse feriado também, o professor depois vai falar melhor, mas é um feriado assim muito tradicional. Ele meio que significa o fim das férias para alguns lá na Itália. Então, é um feriado que as pessoas aproveitam muito para viajar, para se divertir, né? E e assim, e é nesse feriado que ele acaba tendo esse programa aí de ter que cuidar das senhoras. Mas o que parecia ser um grande problema pode ter um outro desfecho, como todo filme italiano. Professor, conta um pouco para nós sobre esse feriado aí, o Ferragosto, lá na Itália. Bom, essa é uma história muito interessante, do Ferragosto, né? Em primeiro lugar, não esqueça que agosto é um mês muito quente, principalmente em Roma. Roma, de Roma para baixo, né? Nápoles e tal, é muito calor. Aliás, quem for viajar para Roma, toma cuidado, né? Porque nesse período de agosto, muita coisa fecha, né? Teve uma época que fechava tudo. Roma ficava às moscas, porque todo mundo ia para a praia, né? Sim. E aí você encontrava os cartazes nas lojas escrito assim: finalmente, vacância, finalmente chegaram as férias. Ou então,
tutti al mare, vamos todos para o mar, né? Todos para a praia. E realmente era muito quente mesmo, de 35, 37, 38 graus, meio seco. Então, aí, esse feriado, ainda hoje, de vez em quando, a gente vê umas placas. É claro que os grandes comerciantes, as grandes redes não fecham, né? Mas os pequenos comércios, que tem uma família só, eles não esperam, né? Chegou dia 15 e vai embora. O que é o Ferragosto? O Ferragosto é uma tradição, Fátima, tão antiga, que ela é do primeiro século depois de Cristo, né? Um pouquinho antes de Cristo, Nossa, do imperador chamado Augusto. O Augusto foi aquele que herdou o trono depois do César. O César foi assassinado e Augusto era o sobrinho dele. Ele assumiu o poder em Roma, foi um dos grandes imperadores romanos. E quando terminava a colheita, né, naquele período do calor e tal, o pessoal estava se matando lá no campo, principalmente os escravos, né, estavam trabalhando demais. Então havia uma espécie de folga. Então era féria em latim, féria agosto, féria de Augusto. daí que vem o feriado. Féria Augusto vira Féria Augusto. Ah, Entendeu? Por quê? que Porque interessante. o mês de agosto é em homenagem a Augusto, né? O ano romano, ele tinha 10 meses. Ele tinha 10 meses. Ele acabava em dezembro. O que quer dizer dezembro? Quer dizer 10. Tá vendo? Sim. Dezembro. Novembro, 9. 9. Outubro, 8. Setembro, 7. Então, os últimos meses do ano eram 7, 8, 9, 10. Acabava lá. Acontece que quando Júlio César morreu, foi assassinado, né? Então, na época de César, já tinha mudado o calendário, já tinha entrado mais 2 meses, o mês de janeiro e o mês de fevereiro. Mas eles não quiseram mudar o nome dos meses, então continuou 7, 8, 9, 10. Embora seja 8, 9, 10, 11, 12, né? Aí, quando o César morreu, eles resolveram homenageá-lo. E uma grande homenagem é colocar o nome de um mês para homenagear aquele homem. E foi o mês de julho. Ah, Júlio é de Júlio, Júlio César. Né? Júlio olha. foi homenageado o Júlio César. 31 dias de julho, tá, tudo bem. Aí veio Augusto, né, que é o sobrinho dele, lá fica também muito famoso e tal, e ele também acho que vai, também quer um mês para mim. Eu também quero um mês para mim. E aí, o que ele faz? Ele põe o mês de agosto, que é Augusto, em seguida ao mês de César, que era mês de julho. Só que agosto tem 30 dias, mas aí ele exigiu mais um dia para ficar igual. Aí ficou julho e agosto, né? Então é o julho, que é o tio, e agosto, que é o sobrinho, né? Então é realmente um período muito quente, e para comemorar o fim da colheita e tal, eles davam um feriado, né, que se chama féria em latim, féria de Augusto, feriado dado pelo imperador Augusto. Isso ficou, era dia 1º de agosto. Depois a igreja passou para o dia 15, tal, para o dia de Maria, né? Então ela mudou. Mas aí, o que fazia? Era um dia de festa. Um dia de festa, todo mundo parava de trabalhar naquele dia, brincava, ia para cá, ia para lá, então faziam-se grandes banquetes, né? Então era uma festa mesmo, e aquilo ficou na tradição italiana. Aquilo ficou e não parou nunca. Aquilo veio vindo, né? E você sabe que na Itália, a Itália é um país estreito, ele é comprido e estreito. Você nunca está mais do que 70, 60 quilômetros da praia, ou para a direita ou para a esquerda, Que né? Ou para o delícia. Adriático, ou para o Mediterrâneo. Então, pegar um carro e chegar na praia é questão de meia hora, 40 minutos. Então, os italianos, quem não tem cidade de praia, que são poucas, na verdade, a maioria tem praia, quem não tem, que nem Roma, né? Então corre para a praia, né? Corre para cá. Corre, né? Vamos dizer, dá para ir até a pé. Então, eles vão. Então, é uma época em que as cidades ficam meio vazias, porque as cidades que ficam no meio da Itália, né? Porque as cidades litorâneas ficam cheias também. O romano antigo já gostava muito de mar, é um povo de mar, é um povo marítimo, né? De muitas conquistas, inclusive no mar. E o italiano herdou isso. Eles gostam muito de esportes náuticos, né? Gostam muito mesmo. Então, o Ferragosto é um dia especial.
a família se junta, né, vai todo mundo para a praia, ou não pode ir para a praia, faz uma festa, faz um almoço especial, que é o caso do filme, né? Pranzo a Ferragosto é almoço em Ferragosto. Então, quando eles resolvem brincar, quando eles resolvem fazer isso aí, ao longo do tempo, quem deu mais impulso a essa festa, Fátima, foi o Mussolini. Ah, O Mussolini era muito assim populista, e a Itália estava numa situação também de problema econômico, e ele resolveu fazer o quê? Ele resolveu, naquele dia, ou naquela semana, né, ele praticamente as passagens de trem eram quase gratuitas. Eram quase gratuitas. Era uma coisa simbólica. Ele queria que todo trabalhador italiano pudesse ir para a praia para brincar, para se divertir no Ferragosto. É aquela sim. coisa bem populista, tal. Então, É. durante 3 dias, a pessoas que nunca tinham ido à praia, pessoas que tinham dificuldade e tal, puderam ir. Isso deu uma popularidade incrível para o Mussolini naquela época. Mas ele não incluía comida. Não, te dou a passagem de trem. E aí as pessoas faziam o quê? Faziam a sua comidinha, levava lá num O saco, uma piquenique. sacola, um piquenique e tal, né? Que nós diríamos hoje tipo farofeiro, né? Pega, E, leva tudo para a praia e vai brincar. Então, isso ficou muito popular, e aí, depois mesmo do Mussolini, depois veio a guerra, tal, mas depois disso voltou a se fazer muito disso, né? E agora é uma diversão muito grande. Mas para você ver, vem lá da época dos romanos, faz 2000 anos que os italianos em geral, né, festejam o Ferragosto. De vez em quando houve umas interrupções, mas de fato é uma coisa muito gostosa, muito divertida. Se você está pensando em ir para a Itália em agosto, saiba que você vai sofrer com calor. Então, melhor é ir para a praia. Mas vai para a praia. Tá? Vai para a praia que você vai se divertir. Tem show, tem luau, tem shows à noite, shows ao ar livre, né? É muito gostoso. Temporadas de shows agora de rock populares, né? Se fazem muito nesse período, né? Então, realmente, eles se divertem bastante. Afinal de contas, né? Foram eles que inventaram a ópera, né? Foram eles que inventaram tanta coisa de música. Então, realmente fica um período muito divertido para ir para a Itália. nossa, que legal, que gosto. Nossa, muito interessante saber desse feriado aí, viu? E assim, eh, já que o filme se passa em Roma, o que falar sobre Roma, hein? Sobre a arte, sobre a história? Acho que tem muita coisa. Dá para fazer um E resuminho aí para nós, professor? Fátima, isso é um grande desafio, porque, para começar, Roma tem milênios, né? Então, a história romana marcou completamente a história mundial. Durante alguns séculos, Roma foi a capital do mundo, né? A capital do mundo, a capital da Europa, a capital de grande parte do mundo. Era Roma. Roma era a cidade, daí o nome, a cidade eterna, a cidade que. Havia um ditado na Idade Média que dizia: Roma Roma não desaparece, né? Roma é eterna. Porque quando Roma desaparecer, desaparece o mundo. Diziam assim, quando Roma cair, cai o mundo, né? Porque não é possível. Aquela cidade maravilhosa. Então, eu acho que, em princípio, vamos falar sobre a cultura romana. Ela influenciou demais tudo. As leis. Até hoje, na faculdade de Direito, se estuda direito romano. Né? Isso é o Sim. direito criado pelos romanos, a ideia do tribunal, né? O tribunal, o julgamento, as testemunhas, as provas, todos esses momentos de um processo foram criados pelos romanos. Né? Quer dizer, não é uma coisa assim bárbara, como eles diziam, de chega lá, mata o sujeito, acabou. Não, tem que passar por um julgamento. Tem que passar. Então, a ideia do advogado, da oratória, tudo isso é muito antigo e isso vem da tradição romana. Aliás, uma das coisas mais emocionantes que eu diria para quem quer visitar Roma é visitar as ruínas do Fórum Romano. Fórum, né, é uma palavra romana que quer dizer mercado. O fórum quer dizer mercado. E como lá também havia um lugar para tribunal e tudo mais, a nossa palavra fórum vem daí, desse lugar onde havia justiça. Mas fórum tem um sentido mais amplo, porque era o mercado, né, onde se reunia a cidade. Então, andar por aquelas ruínas ali, que é perto do Coliseu, né, andar por aquelas ruínas do Fórum Romano, faz você voltar na história.
porque você vê ali trabalham os arqueólogos ainda e tal, mas você vê, por exemplo, mármores com inscrições romanas da época de César, né? Você vê isso aí lá. E aí você vê as letras são as nossas letras. É o sim. nosso alfabeto que está lá, só que aquilo tem 2000 anos. Né? Nossa, Então, o alfabeto está escrito lá, tá direitinho, letra maiúscula e tal. Então, você é capaz de ler. Você lê aquilo lá, porque é a nossa língua. Né? A nossa língua é 90% daquela. Entende? Então, tem o italiano, mas tem o português também. O português é das línguas que mais se aproximam do latim. Então, não é difícil para a gente aprender latim. Né? Ela é muito próxima do português. Então, andar por aquele pedaço ali, onde andou tanta gente famosa, né? Poetas, filósofos como Cícero, né? Até me lembro agora, deixa eu te contar um caso. Eu me lembro também de um episódio, eu estava vendo um dia uma entrevista na televisão com o Marcello Mastroianni, né? sim. Que nasceu lá perto de Roma. O Marcello Mastroianni estava lá, e aí o repórter era um repórter brasileiro, estava fazendo um programa, e ele estava andando com ele pela rua, e entrevistando e tal. Aí, toda hora que o Marcello passava, alguém saía na porta e cumprimentava, né? Tchau, Marcello, ei, como está? Va bene? E vai passando, e o Marcello fazendo tchau aqui, fazendo tchau ali. E aí o repórter, o jornalista fala para ele, Mastroianni, como é que é ser famoso em Roma? Hein? Como é que é isso de ser famoso em Roma? Ele É. virou para o rapaz e falou assim, eu? Famoso? Em Roma? Você sabe quem já andou por aqui? Júlio César, Leonardo da Vinci, Michelangelo, e você Nossa, fala que eu gente. sou famoso? Cleópatra passou por aqui. Você acha que eu sou famoso? Isto é, saiba onde você está pisando. É, Saiba que, sabe? Então, Roma te olha de cima. Roma te olha de cima, como dizendo, quem é você? Saiba quem já andou por aqui. Então, quando você entra hoje no Senado romano, que foi reformado e tal, é o mesmo lugar onde foi criada a ideia do Senado. O nossa, nome é o mesmo. O Senado quer dizer o quê? Seniores eram os mais velhos. Os mais velhos que administravam a cidade. Então, se você quiser, por exemplo, uma história só do Fórum Romano, às vezes eu costumo passar o dia inteiro no Fórum Romano com o pessoal, só para mostrar para eles onde eles estão pisando. Né? Estão pisando na história. Tem ainda um pequeno monumento ali, em homenagem a César, porque ele foi assassinado ali por perto, né? E eles fizeram, então, uma pira, ele foi cremado, os romanos costumavam cremar, e ali se colocou, então, os restos, a cinza de César, e fizeram um mausoléu ali para o César. Tem ainda muita parte, até que está bastante preservado aqui. Você acredita que sempre tem flores ali? Sempre sério? tem alguém que leva flores. Flores, você passa de manhã, você tem flores ali. O cara morreu faz 2000 anos. Gente, Mataram o César. E as pessoas levam ali, em cima, assim, na parte de cima, está escrito Divo César, o divino César. Né? O nossa. divino Deve César. arrepiar, né, quando É chega. de arrepiar. Agora, os arqueólogos, eu estava vendo, inclusive, uma matéria na televisão italiana, eles estão reconstituindo o lugar onde o César foi morto. Né? Descobriram ali os degraus, ali onde ele foi assassinado e tal, e vai virar uma outra atração turística em Roma, que é pertinho ali do Senado romano. Então, o que é que você quer ver em Roma? Você quer ver o Vaticano? É outro passeio fantástico. Né? Você passa o dia dentro do Vaticano, você vai ver a Pietà do Michelangelo, você vai ver todas aquelas obras maravilhosas. Você quer ver a Roma barroca, a Roma com aqueles prédios incríveis, aquelas estátuas? Olha, parques, é muita coisa mesmo. E o César, né? Kaiser, que é a origem da palavra Kaiser em alemão. Né? Kaiser em alemão vem de César. Né? Todo, todo ditador, Fátima, quis ser César. Todo ditador quis ser César. Aquele gesto do Mussolini de levantar o braço para Sim, fazer, aquilo é romano. E é. quem que imitou aquilo? O Hitler. O Hitler imitou o Mussolini para fazer a saudação. Quer dizer, todo mundo, no fundo, queria ser um César. Né? Queria ser um César. O Mussolini foi bastante próximo, porque ele também foi assassinado. O Hitler, antes de ser assassinado, ele se matou. Então, mas essa história toda. Então, realmente, o Coliseu, né? Você ficar no Coliseu, tudo aquilo, eles inventaram tudo. Você vê o Coliseu, o que é?
O Coliseu é uma arena, né? É uma arena romana. Arena é a junção de dois semicírculos. Você tem o teatro tem assim, meio círculo, e tem o palco. Quando você tira o palco e junta as duas metades, você tem o anfiteatro. Anfi quer dizer dois. São dois teatros que se juntam, né? E como é que eles chamavam aquilo? Bom, chamavam de anfiteatro e tal, mas o que eles punham no chão? Ali tinha luta de gladiadores, uma coisa muito terrível, né? Onde tantos cristãos morreram e tal, lá no Coliseu. Eles colocavam em cima ali areia, colocava areia para cobrir a madeira, porque o chão era de madeira, né? Então eles cobriam ali, ficava bem grossa a areia lá e tal. Evitar até que eles escorregassem muito e também para absorver lá o sangue que corria e tal. Hoje, eles inventaram o estádio de futebol. Hoje você vai no estádio, eles chamam de arena. É verdade. Arena. Arena isso, arena aquilo, arena aqui. E eles inventaram isso, que é hoje uma construção moderna. Todo ginásio, todo estádio de futebol é um anfiteatro. É um Isso. anfiteatro, né? E arena quer dizer areia. É areia em latim. E para nós agora, como havia muita luta lá, então passou a se designar arena o que era um combate, né? Então você vê, não dá para você parar de falar de Roma. Se você não me interromper, eu vou ficar falando aqui até de noite. Então tem muita coisa, vale a pena ver os museus, vale a pena ver, andar por Roma, né? Andar Roma. Roma é uma cidade que ficou barroca, uma cidade com tijolos vermelhos, né? Porque Roma tem tantas camadas de história que é preciso escolher qual camada você vai deixar. Então, embaixo da Roma que a gente vê hoje, tem outras Romas. Tem a Nossa. Roma da Idade Média, tem a Roma dos romanos, e a Roma barroca que está lá. Aliás, para falar do Marcello Mastroianni, que eu gostava muito dele, ele conta também um caso muito interessante, que ele morava em Roma. Ele morava numa região meio fora do centro, né? E ele estava contando para o jornalista, olha, eu tenho uma casa em tal lugar e tal, e eu resolvi fazer uma piscina. Ele falou, aí foi o pessoal lá e começou a escavar. Escavar, acharam um cemitério romano. Acharam um cemitério romano. Eu falei, cobre logo isso, porque senão vem o ministério e tomba a minha casa, eu não posso mais morar aqui. Porque não se pode escavar em Roma. Se você escavar 500 metros, você descobre coisas romanas. Por isso que o metrô é muito pequeno lá. Não dá para você escavar. Tem que ser metrô de superfície, não pode ser embaixo. Nas Nossa. cidades muito antigas, se você começar a escavar, você descobre outra cidade embaixo. Então, Olha. quando eu dou muito curso sobre história da arte italiana, e quando eu tenho um curso sobre Roma, a gente vê esse lado subterrâneo de Roma, que em muitos lugares a gente pode visitar, inclusive, né? Tem lugares que a gente pode descer. E é uma maravilha, você nem desconfia que embaixo de uma das praças mais famosas de Roma, que é a Piazza Navona, né? A Piazza Navona, embaixo tem outra praça. Embaixo dela tem outra praça. Tem um estádio onde se faziam corridas de cavalo. É embaixo da praça. E a gente Nossa, que mágico. desce para ver um pedacinho daquilo. Então, realmente, é uma cidade, a capital do mundo, né? Roma falou, está falado, né? Então, era a época em que todo mundo queria ir a Roma e todo mundo sabia onde era Roma. Daí o ditado: quem tem boca vai a Roma. Né? Porque todo mundo te informa. Só você perguntar, eles vão falar: pode seguir por aqui, pode seguir por ali, porque as estradas romanas eram muito famosas na antiguidade. Eram os poucos povos que fizeram estradas. E eles fizeram as primeiras estradas com pedra, de tal maneira que havia o correio. Né? Eles criaram um correio, os antigos romanos, para chegar logo de uma cidade a outra e para chegar logo a Roma. Entende? Então, as principais, digamos, rodovias que você tem na Europa ainda são em cima das estradas romanas, que ligavam as diferentes cidades. Então, realmente é um mundo à parte, né, Fátima? Nossa, não, parece que toda a história passa por Roma, né? Exatamente, toda a história passa por Roma. A nossa língua passa por Roma, né? Eles inventaram tantas coisas, as obras de arte, as esculturas maravilhosas, técnicas, né? Técnica do Camafeu, por exemplo, né? Enfim, eles fizeram tantas coisas que você fica espantado, né? Eu tinha um professor na faculdade que dizia: quando os romanos também muito influenciados pelos gregos, né? Os gregos também marcaram muito a Itália.
tem muita região lá, é grega, né? E eu tinha um professor na faculdade que falava assim, quando você tiver uma boa ideia, né? Porque você acha que é uma ideia genial, né? Vai lá nos gregos e nos romanos e vê que nome que eles davam para isso. Isso é, eles já tinham pensado nisso, provavelmente eles já tinham pensado nisso. É genial isso aí, muito legal. Nossa, muito. E a gente vai falar depois da gastronomia com a Viva Cozinha, mas assim, é, existe alguma coisa peculiar na gastronomia italiana de Roma, né? Que seja, ou é a Itália? Olha, é, Roma é muito internacional, vamos dizer assim, né? Internacional do ponto de vista italiano, ela tem quase todas as regiões da Itália, né? É uma metrópole que tem tudo da Itália, mas da bruschetta, né? A bruschetta é uma coisa Brusqueta. romana, né? A bruschetta é romana, muito famosa e se espalhou pela Europa, né? Se espalhou pela Itália, né? É, o cacioffe, que é o, a alcachofra também, é uma coisa muito gostosa, que se eles preparam a moda romana, né? Então, eu diria mais a moda, né? Mais o jeito de preparar, né? Com ingredientes de lá, né? Com o supli, que é uma espécie de croquete, que é muito gostoso, frito, de arroz, você come como entrada. São coisas realmente típicas, né? E a carbonara, que é um molho italiano tipicamente de Roma, então o spaghetti à carbonara, você sabe que é uma delícia, e é um tipo feito ali na Itália, né? Em Roma, uma coisa romana. Aliás, você sabe de onde vem a palavra spaghetti? Não, Não, spaghetti, sabe o que quer dizer spaghetti? Quer dizer barbantinho. verdade, É olha. o diminutivo de spago. O spago é barbante. Spaghetti é um barbantinho. Por quê? Porque parece um barbantinho. Se você olhar bem, Parece parece muito. um barbantinho. Mas spaghetti é o modo como eles falam. Então, essa gastronomia, sim, tem. E agora, você come o que você quiser em Roma, né? Por ser uma cidade absolutamente internacional, cosmopolita, sempre foi cosmopolita. Quer dizer, ela absorvia muita influência de todas as partes. Os romanos chegaram até os confins do mundo conhecido naquela época. Né? Eles só não conheceram a parte da América, né? Mas o resto eles conheceram. Foram negociar com a Índia, por exemplo. Quer dizer, eles espalharam por todo o Mediterrâneo, né? Conquistaram aquela região da Palestina na época de Cristo e tudo mais. Então, eles levavam comida para Roma de todas as partes. Né? E criaram o que nós chamamos da cozinha mediterrânea, né? É praticamente uma cozinha romana. Então, frutos do mar, frutas, né, verduras, é uma comida muito saudável, né? Aquele azeite Sim. gostoso que eles produzem, que eles traziam da Grécia, levavam para Roma. Então, a cozinha mediterrânea, não há lugar que não goste. Né? A gente estava falando num outro programa que nós fizemos sobre a Escandinávia, lembra? Pois é, a Escandinávia tem né? Não tem comida típica escandinava. Tem, né? Tem, mas ninguém come, né? Não é horroroso. É que nem a Inglaterra, né? É, Qual que é a coisa mais gostosa da Inglaterra? Você quer comer na Inglaterra, você vai procurar um restaurante italiano. Você vai lá e come no restaurante italiano. Então, essa cultura, né, de cidades como Pompeia, não é? Pompeia, nós vamos falar de Pompeia aí no dia, talvez. Vamos falar desses lugares que têm uma riqueza gastronômica muito grande. Entenderam? Então, vale a pena. O que você quiser comer em Roma, você come. Tem fast food, mas tem também as cantinas, tem os restaurantes, tem bairros típicos que chama o Trastevere. Tevere é o rio Tibre, que corta Roma. Do outro lado do rio, você atravessa e vai para o outro lado, uma região mais de bairro, sai da Roma histórica, vai mais para o bairro, você tem lugares maravilhosos também. E se quiser, se você for religioso, quiser fazer um passeio pelo Vaticano ou pelas catacumbas de Roma. As catacumbas é uma coisa muito interessante. A gente desce, algumas catacumbas são abertas para visitação, e você desce um pouco, né? Porque elas são enormes, né? Você desce ali uns 500 metros, percorre ali, e você vai ver os túmulos dos primeiros cristãos. O que não deixa de ser uma coisa emocionante você ver ali quando nasceu ali o cristianismo, né? É uma coisa fantástica, né? nossa, deve ser, é como a gente falou, a história passa por lá. Bom, professor, para encerrar, né, essa conversa deliciosa, né,
eu queria uma dica, como a gente sempre pede, né? Se alguém quiser aproveitar o feriado aí, ir para agosto em Roma, qual a dica? O senhor já adiantou um pouco do calor, mas qual a dica? Está fazendo muito calor, vai fazer muito calor. Se você for para Roma, melhor você fazer como os romanos. Vá para a praia. Vá para a praia e fica no dolce far niente, né? Você fica à toa, sem fazer nada, ali brincando, porque diversão não vai faltar. Não vai faltar. Porque os museus, eles têm ar-condicionado e tudo, mas realmente é bastante quente. Então é para ficar fora, né? Para ficar fora, para ficar na rua, para ficar nas praças, para você curtir Roma à noite. Você sabe, Fátima, que existe o turismo noturno em Roma. É. Nesse período, se fazem muitas excursões e passeios à noite, por causa do calor. Então, eles fazem, por exemplo, tem um tipo de turismo que é de bicicleta. Você Sim. vai, aluga a bicicleta e você sai umas 20, 30 pessoas visitando as principais praças de Roma com guia, todo mundo de bicicleta. Se você, aliás, como esses lugares estão, como as igrejas estão fechadas, os museus estão fechados, não tem outro jeito, né? Você passa a andar por Roma. E aí você conhece Roma, você conhece as praças, você conhece tudo, sem trânsito quase. Porque o Ah, trânsito de Roma é terrível, hein? é. O trânsito de Roma não é brincadeira. Não esqueça que você está em Roma e os motoristas são italianos. Então, toma cuidado. E quase não tem semáforo em Roma. Então, você tem a faixa de pedestre, né? E você pisou na faixa, né? O carro vai parando, vão parando, e você vai passando. Claro que eles te xingam, mas tudo bem, você continua passando, porque parou o trânsito, né? Então, você espera juntar umas 5, 6, 10 pessoas na calçada. Vamos. Porque os carros estão passando tão rapidamente que você fala, eu não vou pôr o pé aqui. Se eu puser o pé aqui, ele me atropela. Agora, quando eles veem umas 10 pessoas na calçada, já vão parando um pouquinho, aí você aí você passa. Porque às vezes é uma avenida bem larga, né? Então você vai diminuir, vai demorar um pouquinho para passar, às vezes com criança e tal. Então, tem que acostumar com esse ritmo da cidade, né? Porque o trânsito é assim, mas é muito ordeiro, né? Se você ultrapassar um sinal ou eventualmente atropelar uma pessoa, você corre o risco de perder a carteira, você corre o risco de ter uma multa altíssima. Ali realmente se pune o mau motorista, e não como em alguns outros países que isso acontece e fica por isso mesmo, né? Mas lá é perigoso você perder a carteira, a licença para dirigir. Então daí, vai lá, em agosto, aproveita o mar, é uma coisa divertida e você vai curtir muito espetáculo ao ar livre. Professor, mais uma vez, muito obrigada. Foi mais um papo delicioso, né? E até a próxima semana com mais uma história aí sobre um filme italiano. E agora a gente vai, depois de falar tanto de Roma, a gente vai ver o que a Viva Cozinha separou aí para gente. Muito obrigada e até a próxima semana. Até a próxima, um abraço a todos. Continuando nossa série sobre a Itália, hoje a gente está recebendo novamente a Reca da Viva Cozinha, que vai ensinar uma receita passo a passo. Reca, mais uma vez, é uma delícia receber você. Seja muito bem-vinda ao Temperos de Cinema novamente. Muito obrigada, eu que agradeço. Hoje a gente está comentando o filme Almoço em Agosto. Esse filme ele se passa em Roma, né? Como a gente comentou agora aí com o professor. Então, Roma já tem uma cozinha assim mais internacional, até por ser uma grande capital, né? E então vamos ver aí o que a Reca escolheu para a gente. Reca, qual a sua sugestão de receita de hoje e por que você escolheu isso? Olha, Fátima, esse para a gente foi o filme mais difícil, exatamente por isso. Roma tem sim uma cozinha mais internacional, e o filme fala de um feriado que é nacional na Itália, que é o Ferragosto, e a gente percebeu ali muitas possibilidades para falar. Nós escolhemos a saltimbocca romana, porque o filme se passa em Roma, mas a gente ficou bem em dúvida de todas as possibilidades. Aliás, a Itália abre um leque de possibilidades imenso, né? Assim, eu particularmente adoro a culinária italiana, eu adoro massa, e então a gente fica sempre
aborrecido de não poder falar de tudo, porque tem muita coisa legal, né, para a gente falar. Para esse filme, entretanto, a gente escolheu a saltimbocca, que nesse caso vai ser a saltimbocca tradicional, feita com filé mignon. Eu gosto muito também de fazer a saltimbocca com o filé mignon suíno. Eu particularmente adoro carne de porco e acho que a saltimbocca também fica muito boa com filé suíno. Então hoje esse é o nosso prato escolhido. Ah, que delícia. Realmente, a Itália tem uma gastronomia tão gostosa e cinema também. Eu estou até pensando na gente fazer uma outra série depois sobre a Itália. Entender. Então vamos lá para a sua receita aí, passo a passo, para a gente. Então, todo mundo atento na receita, lembrando que não precisa anotar, porque a receita vai estar escrita no blog e no portal JJ. Isso mesmo. Bom, novamente eu vou ler a receita, como a gente fez da outra vez, para ficar menos confuso aí na hora de explicar, tá bom? Bom, para saltimbocca, a gente vai usar os bifes bem fininhos, que você pode fazer batendo no bife em casa, mas hoje a gente tem uma qualidade de açougues e boutiques de carne muito bacana. Você pedir dessa forma no seu açougue de preferência, dá super certo também. Nós da Viva Cozinha sempre encomendamos no mesmo lugar e eles nos entregam isso já bem adiantado, que quebra um galho quando a gente vai cozinhar, né? Verdade. De novo, a gente está calculando essa receita para 4 pessoas. A gente pensa 8 bifinhos, porque são mesmo bifinhos fininhos. Então, eu acho que um bifinho por pessoa é uma conta que não vai dar certo, vai ficar com aquele gosto de pouco. Então, vamos pensar em 8 bifinhos fininhos, tá? Então, são 8 bifinhos fininhos, 8 fatias do presunto cru, que vai uma por bifinho, folhinhas de sálvia, vinho branco seco para a gente fazer o molho, azeite, manteiga, farinha de trigo, palito de dente, sal e pimenta do reino. Gente, receita com palito de dente, muito legal, porque faz a receita funcionar, mas a gente tem sempre que lembrar de retirar os palitos na hora de servir, porque em turma que bebe, em turma que tem um mais distraído, isso pode dar muito errado. Então, vamos lembrar sempre que é fundamental na saltimbocca ter o palito, já vou explicar por quê, mas a gente tem sempre que ter na cabeça que na hora de servir, tirar os palitos, para não dar problema. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é temperar os bifinhos de um lado só. Eu sempre sugiro temperar tanto para a carne quanto para o peixe, sempre o tempero básico, sal e pimenta do reino. Nesse a gente não erra para nenhum tipo de carne, para nenhum tipo de prato. Melhor pecar na cozinha sempre pelo menos, né? Porque isso é uma coisa que depois a gente não consegue consertar. Então, temperar os bifinhos de um lado só. E do outro lado, do lado que não está temperado, a gente vai colocar o presunto cru, a folhinha de sálvia, e aí a gente vai costurar com palito de dente. Como assim? Nós vamos espetar esse presunto e o bifinho só para ele ficar presinho mesmo. Tá? Vai dar essa sensação assim de ondulação, fica uma graça e dá super certo, porque aí você não perde nem a folhinha de sálvia e nem o presunto cru no seu preparo. Então, isso feito e bem presinho, a gente vai polvilhar o bifinho com a farinha de trigo dos dois lados e reservar. Polvilhar com a farinha de trigo, gente, é polvilhar mesmo, não é encharcar o bife com a farinha, porque isso vai pesar no preparo. E Não é por que o da empanar, né? Não. E é legal ter essa farinha de trigo no bife, claro, ela não é obrigatória, eu sei que hoje muita gente tem essa restrição aí ao glúten, mas ela engrossa o molinho que vai ser feito no final. Então, eu particularmente gosto muito de polvilhar a farinha de trigo, porque eu acho que esse molinho mais encorpado faz toda a diferença na hora de você servir. Bom, para fazer o bifinho, nós vamos aquecer uma frigideira com azeite e a manteiga. Outra curiosidade, Fátima, a gente mistura o azeite e a manteiga porque evita que a manteiga queime. Então, mesmo que seja um fio de azeite, quando você vai fritar alguma coisa na manteiga, evita que a manteiga escureça daquela forma e dê aquele gosto que fica desagradável à boca, tá? Tá. Também um outro porém. Sempre que a gente for fazer uma carne, pode ser o bifinho de todo dia.
esquentem primeiro a frigideira. Inclusive, é legal esquentar a frigideira primeiro e depois colocar o azeite. Dá muito mais certo. Vocês vão Esquentar ter ela resultados vazia, melhores né? aí no preparo da. Pois é, vazia. Esquentar a frigideira, põe o azeite, no nosso caso o azeite e a manteiga, e depois a gente põe o bifinho, né? Ouvir aquele barulho tsh, é fundamental quando a gente está fazendo uma carne vermelha, tá? Bom, nós vamos selar esses bifinhos todos, dos dois lados, lembrando que é um bife fininho, então isso vai ser um processo bastante rápido. A gente sela de um lado e depois sela do lado com o presunto e a sálvia, independente da ordem, tanto faz, o importante é selar dos dois lados. Selamos todos os nossos bifinhos, reservamos esses bifinhos e aí a gente vai fazer o molhinho que é bem simples. Sempre nas panelas em que a gente está fazendo carne vai ficar aquela crostinha Sim. que eu já vi muita gente jogar fora. Não façam isso, porque aquela crostinha tem muito sabor, né? Você jogando uma bebida alcoólica, nesse caso é o vinho, você vai deglaciar essa panela e vai fazer um molhinho muito mais saboroso, sem trabalho, e além de tudo a panela vai ficar bem mais fácil de lavar, e vai desgrudar toda aquela coisinha ali no final. Bom, então separamos nossos bifinhos e vamos lá. Vinho branco na frigideira, raspando esse fundinho da panela, tirando esses eventuais queimadinhos, vamos deixar isso ferver, né? Vamos lembrar também que vai ter aí os restinhos do trigo do bife. Isso vai encorpar o nosso molhinho. Não é muito molho, viu, Fátima? Não vamos imaginar aí que a gente está fazendo um preparo como um molho madeira. É um molhinho bem leve mesmo, só para dar aí mais um sabor no nosso preparo, tá bom? Então, ferveu, nós vamos voltar os nossos bifinhos para aquecer nesse molho e aí eles estão prontos para servir, sem palito. Combinado? Nossa, você falando assim parece muito fácil de fazer. Realmente. Mas é fácil. O mais chatinho dessa receita é mesmo costurar o bifinho aí com palito, que é uma coisa que, né, demanda mais paciência, mas é bastante simples. O mesmo processo a gente faz com o bifinho suíno. Eu adoro com o bifinho suíno. Vale super a pena tentar também. É o filé mignon suíno, tá? Tá. Ah, que ótimo. Reca, mais uma vez, obrigada. Adorei essa receita. Mais uma para minha lista aí que eu vou fazer. Eu tenho certeza que está todo mundo pensando a mesma coisa. Você que está ouvindo a gente ou está vendo no YouTube, lembre-se, no portal JJ, no blog do Temperos, tem a receita também escrita, tem foto do prato. Então, se inscreva lá no nosso canal, se inscreva no Spotify, porque toda semana a gente tem uma receita nova aqui, inspirada num filme também que a gente comentou. Então, mais uma vez, obrigada e até a próxima semana com mais uma receita aí da Itália.